Fala aí, rapaziada, tudo certo? Vamos para mais um vídeo, tá? E o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem interessante, eu acho que vai ajudar bastante vocês sobre o que eu vou falar, né? E já vou pedir para deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito, né? Ativar o sininho para receber em primeira mão os vídeos, tá? E no final, se você gostar aí, ou se porventura ficar também alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Para que eu possa ajudar aí vocês. Bom, pessoal, o vídeo de hoje eu decidi trazer um vídeo com um checklist de coisas, tá? Que eu faço antes de entrar numa operação, né? Que eu ensino também, que os meus alunos fazem. E eu decidi numerar, né? E mostrar para vocês, porque fazendo isso, isso pode aumentar a assertividade de vocês, tá, dentro do mercado, e pode fazer também vocês ficarem evitando trades desnecessários ou trades que às vezes não tem, né, não existe operação ali, e você está simplesmente fazendo trade por operar, né, que é um assunto que eu falei, se eu não me engano, na aula anterior a essa. Então vamos lá, pessoal. Eu vou falando as coisas que tem na minha cabeça, tá? As ordens que eu avalio antes de entrar numa operação. E a partir de hoje eu quero que você não mais faça uma operação porque, tipo, deu na sua cabeça, eu vou entrar e ponto final. Não, mas sim porque você vai responder algumas perguntas antes. E se essas perguntas forem ok, esse trade que você vai fazer, ele tem uma probabilidade muito maior de dar certo. A primeira coisa, pessoal, que eu tento entender na hora de abrir uma operação é a tendência, tá? Tendência é fundamental. Por quê? Você precisa se você está a favor ou contra. Muitas vezes as pessoas, eu gravei um vídeo falando sobre isso, tem vício de operar contra. Porque a pessoa ela acha, entre aspas, muito mais fácil ficar procurando pontos onde, tipo, o mercado tá caindo, ela vai ficar procurando um ponto que o mercado vai bater e subir. E aí ela quer pegar um stop curto com movimentos longos. E aí ela vai tomar bastante stop. E quando o mercado for andar a favor dela, ela não vai deixar o trade andar. Por conta, né, do medo ali de já ter tomado muito stop. Então, primeira coisa que vocês vão identificar, tendência. Arthur, eu não sei identificar a tendência. Eu preciso colocar médias móveis no meu gráfico. Se a média móvel, se o preço estiver por cima da média móvel, a tendência de alta. Se o preço estiver por baixo, a tendência de baixa. Isso é muito atrasado, pessoal, né? A gente precisa saber identificar no preço. Ou seja, o mercado ele é altista ou o mercado ele é baixista. Tudo isso que eu estou falando aqui, muitas vezes eu coloco lá no Instagram alguma operação ou alguma leitura. Eu acabo de fechar a sala, coisa recente, eu já vou lá e jogo. Então, se você não me segue também, aproveita para seguir, o link tá na descrição, tá? Isso aí vai te ajudar bastante também. Então, primeira coisa, a tendência. Arthur, eu não sei identificar. Como que eu faço para identificar? Através da estrutura. E a gente precisa entender a estrutura do dia para abrir uma operação, tá? Você precisa saber se aquele trade é um trade de continuidade ou se é um trade de quebra, e é através da estrutura. Eu já falei muito para vocês sobre estrutura, né? Mas vamos lá, Arthur. Como que eu consigo identificar uma tendência de alta e como que eu consigo identificar uma tendência de baixa? Eu vou pegar um exemplo aqui, ó, por exemplo, desse dia aqui primeiro. O que eu costumo fazer? Eu costumo analisar o direcionamento logo pela manhã. Então observa aqui que nós temos até mais ou menos o horário aqui das 9h15 o mercado fazendo um movimento altista. Arthur, mas o mercado no dia anterior ele foi um mercado baixista, direcional para baixo. Não importa. É assim que vocês vão aprender a estruturar e a entender a estrutura de um dia, a direção do dia. Então observem aqui, o mercado ele está num movimento altista. Até onde esse preço ele vai ter uma pressão compradora sobre ele até a retração de 50%, que a partir do momento que ele perde essa retração, o que começa a acontecer? O mercado passa a virar vendedor. Ó, o mercado busca os 50, rompe os 50. A partir desse momento aqui eu já tenho o quê? Uma probabilidade, uma possibilidade muito grande do mercado ser o que? Vendedor. E você não precisa de uma média para isso. Isso eu estou falando para vocês da maneira mais simplificada possível, através da retração de 50%. Depois o mercado tenta voltar acima, mas não consegue, e observa, ó, que ele inicia, ó, rompe a mínima do dia, aí a partir de agora eu já começo a considerar as pernas de baixa. Por quê, Arthur? Porque o mercado já rompeu a mínima do dia, tá derretendo.
Isso aqui é a maneira assim mais simples que você pode entender a estrutura de um dia. Isso serve para qualquer dia. Vamos pegar esse dia aqui, ó, dia 30. Mercado começa fazendo um movimento de alta. Então eu tenho aqui, ó, um possível ponto de retração. Mercado rompeu esse ponto. Pô, agora eu tenho uma expectativa vendedora. O que o mercado tem que fazer? Teoricamente, para eu conseguir entrar numa operação, ele tem que retestar esse nível aqui, né, e segurar. Daqui a pouco eu chego nessa região, nesse tema. Ou ele tem que romper essa mínima aqui e começar a montar pernas de baixa. O que ele faz? Ele rompe, mas volta acima de novo. Então, eu ainda tenho pressão compradora. Ó, aí o mercado vem e continua o movimento de alta. Aqui eu não vou abordar até o momento gatilhos, mas só para vocês entenderem como esse nível ele tem um poder muito grande de te mostrar a estrutura e a força do dia. Você pode pegar qualquer dia, tá? Tirando os dias consolidados, né? Como que eu sei, Arthur, sobre uma consolidação? Já falei. Então, ó, o mercado começou, fez um movimento de alta. Isso aqui eu estou usando mini dólar, por exemplo. Aí eu tenho uma retração de 50. O mercado rompe os 50 e vem buscar a mínima do dia. O que ele tem que fazer quando ele buscar a mínima? Ele tem que romper, pessoal. Sempre que o preço buscar a máxima ou a mínima do dia, é obrigação do preço ele romper, ele continuar andando. Porque se ele rejeitar, ele vai consolidar. É muito provável. Olha como ele começa a segurar, ó, em cima da mínima, ó, segurando, volta para cima. Aqui você já tem o mercado consolidado. Tira os 50%. O mercado segurou no fundo, segurou no topo. Até onde, Arthur, que o mercado está consolidado? Até ele conseguir romper esse fundo ou ele romper esse topo. Dentro disso aqui você não usa 50. Pronto, rompeu. A partir de agora eu volto a marcar de novo os 50%. Tá? Só para vocês entenderem. Então, estrutura do dia. Isso é um pouco de estrutura. O mercado ele é altista, o mercado ele é baixista, ele está consolidado. É um trade de continuidade, é um trade de quebra de estrutura, é um trade de consolidação. O que é? Terceiro ponto, então vamos revisar. Até agora falando sobre tendência, você tem que saber, é a favor ou é contra? Estrutura, a estrutura ela é altista, a estrutura ela é baixista, o mercado ele está consolidado, você vai fazer um trade de continuidade, um trade de quebra de estrutura, né? Um trade de consolidação, tá? Próximo, existe nessa região um suporte ou uma resistência, isso é muito importante, tá? Sabe por quê? Eu vou mostrar um erro aqui que eu cometia, tá? Eu cometia muito esse erro e eu vejo muita gente cometendo esse erro também, que é o seguinte: o mercado ele tá fazendo um movimento forte, né, de alta, tá indo, aí num determinado momento o mercado começa a fazer isso aqui, ó, deixar uns candlezão com sombra, aí começa, rejeita, aí rejeita bastante, aí rejeita muito aqui. O que a pessoa fica? Ela fica se coçando para fazer o que? Uma venda nessa região. Ah, não, ele tá deixando pavio para tudo quanto é lado, esse negócio vai cair. Só que essa região aqui, ela não é região nenhuma. Primeiro, é o primeiro teste dessa região. Eu já falei sobre isso. Nunca opere contra a tendência no primeiro teste, mesmo que você tivesse uma resistência passando aqui. Aqui eu estou falando que é uma região aleatória, só porque o mercado começou a deixar pavio. A pessoa confia cegamente que um martelo nos 5 minutos vai fazer o mercado reverter. Tá? Quando isso, pessoal, é um grande engano. Né? Um martelo não vai fazer o mercado cair ou subir num gráfico de 5 minutos. Nós precisamos se atentar no contexto. Então, sombras não quer dizer que o mercado vai cair ou que ele vai subir. Principalmente se não tiver nada, nenhum ponto de suporte ou resistência. Você precisa ter, seja do gráfico de 5 minutos, um ponto relevante, ou seja do gráfico maior, que eu gosto de marcar no gráfico diário, gosto de marcar no gráfico de 4 horas, nos 60 minutos. Você precisa ter. Então, eu estou dando um exemplo aqui que não tem. E aí começa a segurar e o cara quer vender. E mesmo que você tivesse, tá? Mas aqui eu já tô falando que não é para fazer, mas mesmo que você tivesse, você precisaria esperar o quê? O reteste da região. Você nunca vai vender no primeiro teste, é muito perigoso. Ah, o mercado buscou uma resistência que eu tinha aqui marcado, começou a deixar pavio, rejeição, eu vendi. Por quê? Você pode estar pegando só o pullback dessa perna de alta e o mercado continuar fazendo esse movimento. Então, regra básica, você precisa ter suporte ou resistência nessa região. Se você não tiver, igual eu fazia muito, o mercado tá subindo e aí ele começa a deixar a sombra, eu ficava doidinho para vender. E vendia e me dava mal, né? Como a maioria. Então,
tem que ter suporte ou resistência nessa região, tá? Vamos dar um exemplo aqui pelo gráfico de 5 minutos aqui no dólar. Vamos supor, o mercado marcou topo, aí ele começou a cair, ou seja, ele marcou resistência aqui. Então, se ele volta para essa região aqui, por exemplo, e começa a segurar, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, né, o que seria isso. Você já tem uma região de resistência ali. Diferentemente, por exemplo, se o mercado rompe aqui, e aí ele começa a subir, aí do nada ele começa a deixar a rejeição aqui. Ah, vai cair. Ele rompeu, mas não vai dar conta de continuar não. Ou seja, sem critério nenhum. Entenderam? Então, tomem cuidado. Precisa existir suporte e resistência nessa região. Não se opera aonde não tem suporte e resistência. Porque suporte e resistência, pessoal, são níveis psicológicos do preço. O que é um nível psicológico? A maioria das pessoas está negociando ali. Por que uma pessoa está comprando num suporte? Por que uma pessoa está vendendo numa resistência? Isso é algo disseminado há décadas, há séculos. Então, assim, nós não vamos fazer o contrário. Nós vamos seguir sempre o que é feito. Ah, mas se seguir a maioria vai perder dinheiro. Não. Esse texto, vamos dizer, essa frase, ela só é válida quando você segue a maioria nas coisas erradas. Porque eu bato muito na tecla de que, assim, o simples, ele funciona. Pelo menos para mim, funciona muito bem, tá? E para os meus alunos, grande parte deles, eu posso dizer hoje com tranquilidade. Porque eu vejo, assim, resultados sendo mudados da água para o vinho, né? Então, observem muito isso. Outra coisa, pessoal, agora isso aqui é uma coisa que muita gente pergunta e tem vídeo que a galera fica, né, como se diz assim, de cabelo em pé por conta disso. Que é o quê? Precisa ter candles que mostrem interesse na ponta compradora ou ponta vendedora, e aí são os famosos gatilhos, tá? E aí, aqui eu quero dar uma dica, quero passar, assim, alguns insights para vocês que pode ajudar bastante também. Então, assim, pessoal, não basta o mercado, ele está, por exemplo, fazendo um pullback no 50%, ele está batendo no 50% que você vai fazer uma compra, ou ele está batendo, sei lá, querendo fazer uma falha de topo e você vai fazer uma venda. O mercado ele precisa te confirmar através dos candles, tá? E aí eu quero passar uma dica para vocês como identificar os gatilhos, tá? E esses candles eles precisam mostrar interesse da ponta compradora ou interesse da ponta vendedora. Eu quero mostrar para vocês a maneira mais simples de você identificar bons gatilhos de compra e bons gatilhos de venda. Não vou focar aqui em cor, em nada. Eu vou passar a dica, que é uma dica muito valiosa para vocês, que é o quê? Vocês observarem as rejeições, as sombras que eles estão deixando. Se você tem um candle, por exemplo, que ele deixa muita rejeição superior, e quando eu falo muita rejeição superior, muitas vezes ele vai deixar também rejeição inferior. Por isso que eu quero que vocês se atentem a isso. A rejeição superior, ela tem que ser maior do que a rejeição inferior, porque é muito difícil você ver aí, como se diz, padrões de livro, né, que são aqueles candles bonitão, aquele martelo, né, como alguns chamam, aquela estrela bonita. Não, observem a predominância de sombra. Porque os gatilhos, por exemplo, vendedor, os bons gatilhos vendedores, eles sempre vão, na maioria das vezes, ele vai te dar mais rejeição na parte superior, ou seja, na sombra de cima, ó, nas máximas, do que nas mínimas. Por quê? Na maioria das vezes, você vai ter o quê? Uma agressão compradora e os vendedores vão rejeitar essa região porque eles não querem que o preço passe de um determinado valor X. E na compra a mesma coisa, vocês vão o quê? Ver predominância de sombra compradora, de sombra inferior, de mínimas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de algo que aconteceu na sexta-feira. Então, o que confirma para mim uma operação é ver interesse ali. Porque assim, a gente não sabe, pessoal, para onde o mercado vai. Ele pode subir, ele pode cair. Então, o que te dá, assim, uma certa... o que te favorece na hora de tomar uma posição ou não em cima de outra pessoa que seja, é você aguardar a confirmação através dos candles, né? Porque os candles, eles não existiriam por acaso, né? Se, candle não funciona. Eu sempre penso pelo seguinte... Tudo que existe tem alguma funcionalidade, senão não existiria, não é verdade? Então, assim, o candle, se você não souber para que ele serve e como interpretar, não vai te servir para nada. Vai ser apenas barrinhas, como alguns chamam. Barrinha de alta, barrinha de baixa, mas esse negócio aí não quer dizer nada.
Tudo tem um motivo, e se você souber interpretar e entender esse motivo, você vai conseguir ser lucrativo. Observem no dólar como ele fez uma pernona de alta aqui, depois ele começa a fazer uma correção. Essa correção, pessoal, ela vem aonde? Exatamente na retração de 50%. E olha agora, por exemplo, como o candle 41, ele bate na região e ele já te mostra um candle predominantemente comprador. Olha a rejeição, olha a pouca sombra superior em favor da inferior. Nós temos aqui agora um candle de impulsão, um candle verde, tá? Não vou nem abordar isso porque não é tão necessário. Só de vocês passarem a observar isso já vai ser um ponto muito favorável. Aí é onde eu falo para as pessoas. Eu, particularmente, tomava muito stop antigamente, porque assim, eu via um martelinho ou um candlezinho, uma estrelinha, e já ficava doido para entrar. E às vezes o mercado ele é maldoso. Por isso que eu sempre prefiro deixar o mercado me mostrar mais coisas. E aí a gente vê, por exemplo, que o candle 42 ele já é um candle feio. É um candle que predominantemente vendedor, muita sombra superior. Esse candle aqui, numa região de resistência, com contexto favorável, estrutura favorável, ele ficaria muito interessante, tá? Ok, 42 fecha, olha como 43 vem testar a região de novo, rejeita ela, volta, consegue fechar um candle predominantemente comprador, mostrando novamente o interesse comprador em cima da região, e esse candle ele tem sua máxima rompida, e olha o movimento que nós temos aqui, ó. O movimento é de 14 pontos, ó, de alta, depois ele ainda corrige e vai buscar o topo anterior. Então, eu sempre aguardo nas minhas leituras o que? Os gatilhos e candles que me mostram o quê? Mais predominância de sombra inferior, no caso da compra, ou mais predominância de sombra superior, no caso da venda. Aí nós vamos ter algumas variáveis, né? Que são que candles de impulsão, candles de absorção. Isso eu abordo mais na mentoria. Mas essa dica aqui, que eu tô dando para vocês, pode ter certeza, já vai melhorar muito aí dentro dos seus trades. Coloca isso em prática, eu tenho certeza. E por último, última coisa que eu avalio, é o risco-retorno, que é outra coisa que muita gente não tá nem aí também. O que é risco-retorno, Arthur? Quanto eu estou arriscando para o quanto eu vou ganhar. Eu estou arriscando 10, só que eu estou buscando ganhar, fazer uma parcial, por exemplo, em 10, mas buscar um alvo final de 20. Pô, show de bola. Não, eu estou arriscando 10, mas o meu alvo é 5. Pô, será que compensa? Será que no longo prazo você vai ser lucrativo com isso aí? Por muito tempo, eu sofri muito com esse lance de risco-retorno, porque eu era muito mais virado para o scalp do que para o trade longo. Eu não fazia praticamente. E com o passar do tempo, eu fui o quê? Incluindo operações mais longas no meu trade system. E isso aumentou muito o meu payoff, que é o que? A média de operações ganhadoras dividido pela média de operações perdedoras. Ou seja, eu consigo ter um payoff positivo. Se você tem o quê? Um payoff negativo, isso te complica muito sua vida. Não quer dizer que não dá para você ser lucrativo. Dá sim, mas complica muito. E às vezes faz você ganhar menos do que você poderia ganhar. Então, a partir de hoje também, não entre em operações ou evite elas que você tem um risco maior do que o possível alvo. Porque às vezes você está entrando, mas você está entrando aqui para sair aqui e o seu stop aqui, por exemplo. Será que compensa um trade longo? Ou seja, a assertividade não é tão grande para você buscar isso aí? Eu acho que não. Esse é o checklist que eu faço. Tendência, estrutura do dia, né? Tem suporte e resistência, existe candle de interesse e risco-retorno. Muitas vezes, o que pode atrapalhar, né, uma operação na hora que a gente está estruturando, e aí eu mostro muito isso na minha sala ao vivo, né, quem é aluno acompanha bastante, às vezes você não ter um risco-retorno de parcial favorável. Tipo, você quer fazer um trade de compra, mas você sabe que tem possibilidade do preço parar aqui, seja porque tem uma região do diário, do 4 horas, que seja, ou até mesmo dos 5 minutos, e o mercado voltar a cair. Nesses casos, você precisa arriscar, se você quiser, que o mercado vai conseguir romper essa região, tá? Ou você tem a possibilidade de entrar no trade na vantagem, só que aí já é um pouco mais arriscado também. Tanto é que o trade de sexta-feira, quem estava lá no Instagram viu, que eu mencionei que essa quebra aqui de estrutura, nós tínhamos uma região de resistência, de suporte, perdão, nessas regiões aqui mais ou menos. Então, o risco-retorno ficaria um pouco apertado. Às vezes ele ficaria até um pouquinho abaixo desse suporte.
Então, o que que acontece? Isso aí pode ser que deixe o seu trade não 100% favorável. Agora, se tudo isso que eu falei para você estiver de acordo, são os melhores trades. Aí, como se diz, fazer o trade, deixar o stop, né? Porque o mercado ele é soberano, e deixar o mercado trabalhar, né? Porque a gente tem grandes chances do trade ser lucrativo. Pode tomar stop? Claro que pode. Se existisse alguma forma de se operar que fosse 100% de assertividade, não existiria pobres no mundo. Todo mundo viria para o mercado financeiro e faria fortuna. Pegaria lá 100, 200 reais e iria multiplicando até fazer fortuna, né? Então, assim, não existe mágica, almoço grátis, né? Eu tento falar para vocês aqui, trazer a realidade, pessoal. O mercado financeiro é um mundo, tipo assim, um abismo que muitas pessoas querem passar coisas que não existem, né? Principalmente no YouTube, assim. Às vezes passar coisa para querer vender, né? O cara tá falando uma coisa, mas ele só quer vender. No final das contas, aqui no meu canal, eu tento trazer conteúdo para vocês sem ficar enganando, né? A última coisa que eu iria fazer é ficar passando coisas aqui mentirosas para ficar querendo ganhar visualização ou para ficar querendo vender. Então, tudo que eu falo aqui são coisas que eu uso para mim, que funciona, que dá super certo, que alunos meus usam e funciona, tá? E eu posso passar para vocês um pouco de forma gratuita para que você também consiga aprender. Então, assim, não existe almoço grátis, não existe nada 100% no mercado. Você pode fazer todo esse checklist que eu passei para vocês aqui e ainda tomar stop, mas eu garanto que isso vai fazer diminuir muito o número de stop de vocês, tá? Então é isso, pessoal. Vou encerrar por aqui. Já a aula ficou um pouco extensa, mas acredito que deu para passar bastante conteúdo, né? Deixa nos comentários aí se ficou boa a aula, se você gostou, se ficou alguma dúvida, né? Eu sempre leio, como eu falei para vocês. Deixa o like também, ajuda bastante, fortalece o canal, né? Se inscrever aí, seguir a gente no Instagram também. E se tiver vontade, né, e quiser virar meu aluno, tem o link aí na descrição. Tamo junto, pessoal. Um abraço.